Olá pessoal, meu nome é Simone e eu estou começando essa série sobre entendendo a palavra de Deus, porque muitas pessoas leem e não entendem a palavra de Deus. Então eu vou começar pelo livro de Romanos e nós vamos começar capítulo a capítulo, né? E hoje nós vamos estudar Romanos 1. Romanos capítulo 1, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho um e-mail que eu vou deixar para vocês, que é geracão, né? Não é geração com C cedilha, é geracão, de Noé, tudo junto, sem acento, sem tio, sem nada, @gmail.com. Você pode me mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta, que eu vou estar respondendo. E vamos primeiro falar sobre a carta de Romanos, né? Romanos é uma carta que Paulo enviou às pessoas de Roma, né? Foi escrita entre 57 e 58 depois de Cristo, aproximadamente. Foi escrita em Corinto durante a terceira visita do apóstolo a essa cidade. E esta foi a terceira vez que ele foi, né? Aí diz assim, em 2 Coríntios 13:1, a gente tem essa comprovação. É esta a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Né? Então ele comprova que ele foi a terceira vez a Corinto, e foi lá que ele escreveu essa carta aos romanos. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Atos 22. Né? Então, depois de um certo tempo, de ter exortado algumas pessoas, ele foi até a Grécia, e isso está descrito em Atos 22, a Grécia, Corinto fica na Grécia, para quem não sabe. Então vamos ler um trecho de Romanos capítulo 1, do 1 ao 10. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, para a ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois vós também chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Ou seja, nesse trecho ele está falando de Jesus Cristo, ele está falando que a fé é anunciada, a fé do Evangelho é anunciada em todo o mundo, né? E que ele está pedindo uma ocasião para ir ver os romanos, para ele ir até os romanos. Quem era Paulo? Vamos falar aqui de quem era Paulo um pouco, para quem não sabe. Paulo, ele foi fariseu, ele era fariseu, homens e irmãos. Ele diz, eu sou fariseu, filho de fariseu. Isso está descrito num trecho de um versículo de Atos 23:6. Parte desse versículo, ele diz isso. Ele era judeu, nascido na cidade de Tarso da Cilícia, criado aos pés de Gamaliel,
Gamaliel era um doutor da lei, um dos doutores da lei, né? Então ele foi criado junto de Gamaliel. Gamaliel ensinou todos os passos para ele. Atos 5:34. Instruído na lei de Deus, zelador de Deus. Atos 22, versículo 3. Paulo recebe Jesus como seu Salvador quando ele é chamado pelo próprio Jesus quando estava a caminho de Damasco para perseguir os judeus. Atos capítulo 9. A grande maioria das pessoas já conhece essa história, que Paulo estava a caminho de Damasco, né, para perseguir os judeus, para perseguir os cristãos, né, os cristãos judeus que já haviam sido convertidos e todos aqueles que estavam se convertendo, né? Então ele perseguia e matava, e ele teve um encontro com Jesus quando ele estava no caminho dessa cidade, quando ele foi jogado ao chão por uma luz e ficou cego, né? Ele não conseguiu ver onde que ele estava andando, de tão forte que era a luz, e Jesus ali falou com ele: Saulo, por que me persegues? Né? Vamos passar adiante. Quando nós estudarmos o livro de Atos, eu vou explicar melhor essa parte da história de Paulo. É só alguma coisa para vocês terem um entendimento de quem era Paulo mais ou menos. Porque desejo... Aí vamos para o versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então ele estava tentando ir a Roma, mas não estava conseguindo. Então por isso ele enviou essa carta, né? Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis e imperdoáveis. Vamos passar adiante. Então, vamos entender. A salvação veio primeiro para o judeu. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A Bíblia diz em João 1,11, Evangelho de João 1,11, diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio primeiro para os judeus. Jesus deixa isso claro também em um trecho de um dos seus milagres que ele realizou, que foi da mulher cananeia, uma mulher de Canaã, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, e vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso está em Mateus 5, 22 a 24. O que ele está querendo dizer com eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Que ele tinha vindo para os judeus. Primeiro para os judeus. A salvação foi revelada primeiro para os judeus, para depois ser revelada para os gentios, que são as pessoas de outras nacionalidades,
que são gregos, romanos, enfim. Então veio primeiro para o judeu através de Jesus. Depois é que, como os seus não o receberam, né? Então ele estendeu a salvação. A verdade é que já havia um plano de Deus para estender a salvação, mas que primeiro quem seriam os detentores dessa mensagem, o que Deus estava querendo dizer é que seriam os judeus, né? Tanto é que Jesus fala que quando ele libera os discípulos para as primeiras missões, ele fala, olha, a prioridade é pregar aqueles que são da casa de Israel, né? Então vocês não preguem a mais ninguém, só a casa de Israel, né? Se por algum motivo forem pregar a outro, se alguém aceitar além, né? Então é por conta da pessoa, mas a prioridade era pregar para os judeus, né? Era dizer que o Messias estava ali, que o reino de Deus estava próximo para os judeus. Depois para os não-judeus. Então, como eu falei, depois viria a salvação para os não-judeus. E isso está em João 1, 12, 13. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Jesus libertou a filha da mulher cananeia em Mateus 15. Apesar de Jesus ter vindo naquele momento apenas para os judeus, ele libertou a mulher, libertou a filha daquela mulher, né? Isso está registrado em Mateus 15. Quando aquela mulher chega e fala, Jesus fala assim, que ele não veio, né, para as ovelhas, mas ele diz que ela não é bom deitar o pão dos filhos, quer dizer, o pão da casa de Israel, a palavra que seria dada à casa de Israel aos cachorrinhos, né? Jesus fala assim, não é bom deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos, e chama ela de cachorrinho, né? Chama os cananeus de cachorrinhos, porque os cananeus eram adoradores de Baal, não eram adoradores do mesmo Deus, né? Que era Jesus, né? Não eram adoradores de Jesus. Espera aí, vocês não me adoram e vêm aqui pedir uma bênção, né? Então, aí a mulher responde para Jesus e é uma coisa assim muito forte, que ela responde assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E aí Jesus eu creio que Jesus ficou ali tremendamente emocionado, né, pela resposta daquela mulher, e ele fala, tua filha já tá curada, vai. E ela foi liberta por causa dessa fé dessa mulher, né? Ela ficou ali insistindo e sabiamente, né, ela podia ter se revoltado e ter ido embora, mas ela ficou ali e ela se humilhou na presença de Deus e Deus libertou a filha dela. Enfim, vamos lá. Salvação para os não-judeus, né? Vamos voltar. Antes de Jesus morrer, o evangelho era pregado somente aos judeus, como eu disse, aos da casa de Israel. Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos receberam uma ordem de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Está escrito no livro do profeta Abacuque, né? Então isso é o cumprimento de uma profecia que já estava no livro do profeta Abacuque. Eis que sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Por sua fé viverá, aqui nessa versão, né? Abacuque 2,4. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Foi confirmado em Hebreus 10. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e das aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações,
a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com os homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e Aí, como diz no verso 21 e 23, fala de idolatria, né? O primeiro pecado: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, 3 ao 6. Hoje em dia, o que mais se vê são imagens de homens e de mulheres sendo adorados, venerados, imagens sendo esculpidas, compradas e levadas para casa, penduradas, santinhos e deuses de todas as formas. Esse pecado tem consequências até a quarta geração, diz o Senhor. Eis aí um caso de maldição hereditária. A idolatria amaldiçoa até a quarta geração. Um pecado leva ao outro. A idolatria é o primeiro pecado, é o principal pecado. Deixando de adorar a Deus pelas imagens, o homem abre caminho para outros pecados. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Verso 20. Então vem o homossexualismo. Eles começam a falar do homossexualismo, né? Então Paulo começa a falar do homossexualismo, verso 26 ao 28. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Levíticos 11, 22. Quando também um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão e seu sangue será sobre eles. Levítico 20, 13. Abominação, vou falar agora sobre abominação, é o terceiro nível de pecado. Existem 3 níveis: transgressão, iniquidade e abominação. Eu aprendi a vida inteira que não existia pecadinho e pecadão, mas aí a gente vai ver que existe os níveis de pecado. Transgressão é errar, desobedecer ou violar uma lei. Exemplo, a 2 Reis 18, 12. Iniquidade é maldade, crueldade, perversidade, injustiça. O homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida. Provérbios 6, 12. Abominação é anátema, desprezível, odioso, é uma coisa terrível. Essas 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina. Provérbios 6. E aí vamos terminar com o verso 31 e 32. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Nécio é uma pessoa estúpida, ignorante, né? Uma pessoa ignorante. E eu vou terminar com 2 versículos que estão em Coríntios e Apocalipse. 1 Coríntios 6,10 diz: não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso está escrito no Novo Testamento e ele está falando
para pessoas de Corinto, da igreja de Corinto. Ele está falando a crentes de Corinto, né? Ele não está falando a pessoas ímpias que não conhecem a palavra. Ele está falando a pessoas que se diziam convertidas e estavam na igreja de Corinto. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa palavra tímido não se refere à pessoa tímida, a pessoa que, né, aqui tem uma outra conotação. E eu vou explicar em um outro slide para não tomar muito tempo. E se vocês gostarem, curtam. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado.